Fala, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No dia de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o XPLG11, vamos fazer o acompanhamento mensal dele. É um fundo da XP, um fundo do segmento de logístico, um dos maiores que nós temos aí na bolsa. E hoje ele está aqui cotado a R$ 94,28, com dividend yield de 10,48% e um PVP de 0,98%. Tendo a liquidez média diária aqui de 7,97 milhões de reais negociados por dia. O XPLG é um fundo bem famoso, tá? A XP é uma gestora assim que eu não curto muito, tá? Eu sinceramente não gosto muito, às vezes eles dão umas loucas assim, mas tem muito cotista o XPLG e muita gente gosta dele. A gente consegue ver aqui que o fundo vem aumentando os dividendos, praticamente ano contra ano. Aqui em 2021 se recuperou no pós-pandemia, manteve aqui o patamar de 74 centavos ali por volta de 2002 até 2023. Aí em 2023 o fundo já manteve aqui um patamar um pouco mais elevado, de 0,78 centavos até final de 2024. E agora 2025 e 2026 ele vem mantendo aqui 82 centavos por cota. A gente consegue ver mais uma vez aqui, ó, com sol para a gente confirmar o dado. E não tem muito que a gente possa destacar aqui. O fundo apresenta vacância de 8,1%, é a vacância até controlada, até 10% é que a gente já consegue ainda tolerar. Lembrando que sempre vai existir vacância, tá? É iludido aquele cotista que compra um fundo imobiliário de tijolo e pensa que nunca vai ter vacância. Sempre vai haver vacância, tanto porque o inquilino vai sair, talvez tenha uma quebra de contrato, por isso que existem as garantias do contrato, né? O fundo ele vai fazer um aluguel atípico e já coloca ali uma cláusula rescisória que pague praticamente o aluguel todo. Então os fundos se resguardam nessa parte e também às vezes, né, adquire um imóvel novo, o imóvel não está todo locado, ou se não constrói um imóvel novo, está indo atrás de um locatário. Então a gente vai subindo aí com essas vacâncias. A vacância ela pode ser de duas formas, né? Temos a vacância física e a vacância financeira. A financeira vai ser o espaço vago que não está sendo ocupado, e a financeira ela pode ser esse espaço vago que não está sendo ocupado, ele não está gerando renda, então isso influencia na vacância financeira. Temos também a questão do desconto do aluguel, e temos também a questão da carência, ou seja, eu vou ali, tem um meu galpão para alugar ali, e você fica 3 meses sem me pagar, depois você começa pagando o aluguel. Então tudo aqui entra na vacância financeira. Aqui a gente não tem muito o que falar, né? Vamos abrir o relatório gerencial aqui do mês de abril. Assim que sair esse relatório, o relatório desse mês, né, a gente vai poder dar uma lida e comparar. Temos algumas coisas sobre o fundo aqui, né? E o gestor já traz logo do início que o mês de abril o fundo destruiu 0,82 por cota, a detentores da cota até o dia 30/4, o que equivalia a 9,77 de dividend yield. Hoje, né, se nós formos fazer a conta de 0,82 dividido por 94,28, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, acho que é esse o valor, né? 94,28, isso mesmo. Então nós temos aqui mais ou menos um dividend yield de 0,08% vezes 100, né? Eita, deu um probleminha aqui. Vezes 100, perfeito. Isso aqui dá 0,86 no mês, vezes 12. É basicamente 10,43. Basicamente o que a gente vê aqui no site do Investidor 10. Fora isso, nós temos aqui que eles trazem um pouco sobre a nona emissão de cota. Ele diz que o fundo adquiriu 6 imóveis, chegando a uma área bruta locável de 306 mil metros quadrados, esses imóveis aí. E o valor total da transação foi de quase 1 bilhão, né? Foi 919 milhões, então quase 1 bilhão, né? E com essa referidas transições, o fundo ultrapassou ali o patamar de 1,7 milhões de área bruta locável, tá? Então a BR é muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Eles falam aqui que neste mês a inadimplência do fundo foi de 8%, né? A receita de locação mensal está relacionada a 6 locatários.
Então, basicamente, esses 8% de inadimplência está sendo relacionado a apenas 6 locatários. Então, do portfólio que eles têm, somente 6 locatários não estavam, na verdade, podendo pagar esse aluguel certinho. Porém, eles trazem aqui também que 1,1 já foi quitado, tem 3,5 já foram objeto de negociação, então o fundo está buscando aí para poder resolver essa situação. Tem uma coisa que eu não gosto nos relatórios da XP, é isso aqui, ó. Eles colocam a DRE, mas colocam a DRE do mês, cara. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que se atentar, por quê? Eu vejo aqui uma receita de locação, 35 milhões. Pô, eu não sei se é boa ou se é ruim, se está crescendo, se está diminuindo, como é que está a situação ali. Então, você tem que estar abrindo aqui os relatórios dos meses passados. Aí se eu pegar aqui, por exemplo, 35 milhões, que foi a receita de locação, referente à receita de locação de fevereiro, isso aqui foi 6 milhões a menos, sabe? Então, e o fundo fez emissão, o fundo captou, comprou mais ativos e tudo, e a receita de locação diminuiu. Então eles não têm essa transparência assim para poder nos dizer, a DRE é um pouquinho magra e também não traz muita coisa assim no relatório. Aqui a receita de locação ela já vinha caindo, né? Fevereiro caiu, de fevereiro para março caiu e de março para abril a receita caiu muito. A gente consegue ver também uma questão aqui, ó, que é em relação à alavancagem financeira do fundo, né? As despesas financeiras, ó, 6 milhões, tá? 6 milhões. Aí aqui a gente vê a despesa financeira, ela desceu um pouquinho, né? Praticamente caiu 500 milhões. Aí depois, quando chegou agora em março, a despesa financeira se manteve, né? Então a gente vê que o fundo conseguiu fazer uma amortizaçãozinha aí do que ele devia. Aí como é que você sabe isso? O fundo não falou aqui? Porque basicamente a despesa financeira reduziu. Você vê que reduziu bastante, né? 500 milhões é uma boa quantidade de dinheiro. E ele reduziu aqui 500 milhões não, perdão, 500 mil, e ele reduziu essa despesa financeira de 500 mil, de que forma? Pô, a Selic caiu, mas a Selic caiu 0,5 bips, então, não vai reduzir, em uma alavancagem dessa, não vai reduzir 500 mil reais em 0,5 bips, tá? Então ele conseguiu pagar um pouquinho de dívida, não explica muito ao certo, né? Mas no final, então, o fundo teve aqui o rendimento base de 34 milhões e acabou distribuindo 42 milhões. Então queimou um pouquinho de caixa aqui em março. Vamos ver fevereiro. Em fevereiro ele já conseguiu gerar e distribuir praticamente a mesma coisa, né? E quando chegou aqui em fevereiro, ele teve aqui um rendimento um pouco maior do que ele distribuiu. Mais para baixo a gente consegue ver uma coisa interessante, né? Ele acabou perdendo aqui, ó, mesmo com o reinvestimento dos dividendos, o XPML, o XPLG acabou perdendo aqui do IFIX, tá? Então é complicada essa situação aí, né? A cota de FIIs, né? Então, os investimentos dele por classe de ativo tem 3% em aplicações financeiras, 2% em FIIs e 95% em imóveis, tá? Os contratos dele são 50% típicos e 50% atípicos, praticamente. Então é um fundo que se atenta nessa parte, porque se eu tenho contratos atípicos demais, eu vou ter aqueles contratos que são de longo prazo, que vão repassar basicamente a inflação, eu vou ficar na mão mais do locatário. Já quando eu tenho um contrato típico, eu tenho ali contratos que eu posso estar fazendo a revisão mais rápido, contrato que eu consigo ter como negociar mais com o locatário, porque ele fala assim, o imóvel aqui é em boa localização, se você sair daqui e não quiser pagar esse aluguel, esse preço, você não vai encontrar aqui na redondeza aluguéis mais baratos. Então a gente consegue colocar uma pressãozinha em cima do locatário aí. O portfólio dos ativos, né? É um portfólio maravilhoso. Isso é o que eu tenho que dizer a vocês. 25% da renda está concentrada, em apenas um ativo, mas é no Mercado Livre, né? É o Mercado Livre. Pelo amor de Deus, o Mercado Livre é locatário AAA perfeito. Aí vem reduzindo aqui 10% em Lorry, Leroy, aí depois temos Loja Renner, USB, Mobile, depois Varejo e também os outros 36% da renda aqui está em outros locatários. Ele não traz aqui porque são bastantes, né? Ele diz aqui, né, que a maioria dos seus contratos estão atrelados ao IPCA e tem também aqui a maior revisão dos contratos que nós temos esperando aqui serão nos meses de julho,
setembro e também novembro, tá? Agora em junho não tem nenhum revisional do contrato para poder acrescentar os valores. Tem uma coisa interessante para a gente ver aqui, que é em questão dos vencimentos desses contratos, tá? Aí nós vamos ver aqui, ó, ele tem a maioria para vencer aqui depois de 2029, mais 20% está aqui em 26, tá? Aí temos aqui o prazo médio dos contratos, praticamente 5 anos. Aí se fala, pô, é um contrato praticamente assim, um prazo médio muito curto. Realmente é curto, mas a gente vê que ele é um fundo que tem 50% da carteira focado em contratos típicos. Contratos típicos são contratos menores, em que a gente tem a maior pressão sobre quem está sendo locatário, que a gente consegue negociar mais ali, consegue ter uma revisional um pouco mais elevada. Então, é a estratégia do fundo jogar assim, né? Se está no jogo é para ser usado. A gente vê que revisionar os contratos, por exemplo, agora em 2026, né, 32% desses contratos. Tem uma coisa também que eu quero falar com vocês, mas é mais para baixo. Vamos falar aqui um pouquinho da diversidade geográfica do fundo, né? Tem uma concentração aqui no Rio Grande do Sul, a maior concentração fica em São Paulo, né? É bem difícil de não ser, porque São Paulo é basicamente o centro logístico do país. Temos aqui 3% de Santa Catarina, 7% no Rio de Janeiro, quase 8%. Aí aqui a gente já começa a abrir o olho, porque o estado do Rio de Janeiro em si, ele já tem alguns imóveis mais depreciados por conta de questão de segurança pública, tudo ali no local, né? Temos aqui também em Minas Gerais, tem 12% do portfólio. Ele traz aqui alguns dos imóveis, são imóveis de alto padrão, tá? Imóveis muito bons. Mas o que eu quero chegar aqui, ó, ele traz também aqui um pouquinho sobre os devedores dele, né? O tipo do contrato, qual é a atuação do locatário e tal, o indexador. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre isso aqui, ó. É sobre a alavancagem do fundo, tá? O fundo ele tem aqui 803 milhões para pagar, né? Super tranquilo aí. E se a gente for pegar o caixa dele, né? Ele tem aqui hoje em caixa 224 milhões. Ele consegue segurar aqui as pontas até praticamente 2027 aqui tá de boa. Ele consegue segurar as contas aqui a pagar a extrema, amortização de CRI, contas a pagar. Então tudo ele consegue manter aqui em 2027. Ainda sobra um caixazinho para colocar um pouco para frente. Mas gente, é o seguinte, eu acho muito magro esses relatórios gerenciais, porque se você pega outros fundos, por exemplo, a GGRC, por exemplo, eles colocam aqui a previsão que eles têm para poder fazer o pagamento, coloca todo o ativo, todo o passivo, que inclusive é o correto para você fazer a alavancagem, é o passivo dividido pelo ativo. Mas aqui não tem como a gente fazer, porque a gente sabe que tem o ativo, ele não deixa muito claro quais são os ativos que ele tem, os CRIs, perdão, os FIIs, a quantidade geral de caixa e tal, os ativos com maior liquidez. Então a gente tem que fazer aqui o alavancagem pelo patrimônio líquido, né? É o que a gente tem. A gente pega aqui 224 milhões, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Eles deixam aqui o caixa, eles deixam aqui, ó, em 2027 nosso caixa vai chegar com 145 milhões, certo? Muito bom isso aqui. Mas e depois de 2027? O que é que eu vou ter para pagar aqui? Vamos ver. Ó, início, tá, ó, 15 anos, por exemplo, ó. Isso aqui, contas a pagar, 37 milhões, 15 anos. Começou em 2019, 13 anos, 22. Então, ele vai continuar pagando um valor aqui depois de 2027. Então, como é que vai ser? Então, nós que somos cotistas, vamos ter que estar fazendo o trabalho do gestor para poder calcular aqui, para a gente ter noção mais ou menos da alavancagem. Não, a gente está pagando a ele, a XP cobra a taxa de administração e tal. Então, o pessoal do RI, o pessoal que é o gestor do fundo também, ele precisa ter essa noção de que a gente precisa saber quais são as projeções aqui da dívida do fundo para depois de 27. Pô, isso aqui vai se repetir? Sei lá, isso aqui vai aumentar? O que a gente vai fazer? Então, eles têm que se atentar mais na qualidade desse relatório, né? A gente colocar gráfico, comparativo, botar uma DRE que é só de um mês. Pô, isso quer fazer o quê? Quer administrar 20 fundos, mas fazer 20 coisas mal feitas, antes de fazer uma coisa bem feita, né? Aí temos as taxas aqui, né, que eu acabei não falando, indexador, CDI mais um, que tudo de boa, tá? As taxas são de boas. As taxas que começam a ser elevadas é a partir de IPCA mais 10, tá? IPCA mais 10 já fica um pouquinho mais salgado. CDI mais 4, 5, a CDI até 4 assim ainda vai.
Porque você pega hoje, né? O CDI desconta 15% de imposto de renda e tal. Vai dar ali mais ou menos mais 4, dá mais ou menos 15, 16% ao ano. É salgado, mas dá para pagar. Agora quando você coloca CDI mais 5, 6, 7, aí já fica bem arriscado e bem difícil para o fundo sustentar. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? E aqui ele só traz aqui embaixo, né? Que é o guidance para 2026. Essa projeção aqui, né? De 0,79 até 0,85 centavos por cota. Então ele tá mantendo na média da banda, né? Tanto na banda inferior como na banda superior, ele tá no meiozinho ali sempre. E assim, gente, eu fico triste, né? O fundo ele tem um grande potencial para se valorizar. E vocês veem, né? Inquilinos maravilhosos, vários ativos. O fundo gera praticamente 30 milhões por mês, pá, limpinho aqui. Só que o fundo, pô, ele deixa a desejar, né? Ele não explica muito a cotista como é que está acontecendo, qual é a situação. Traz os gráficozinhos, traz liquidez, ele traz bastante viés de narrativa. O que é viés de narrativa? É tipo assim, ó, o paciente chega no meu consultório com cefaleia e fala assim, ó, pode tomar o dipirona porque 99% das pessoas ficam boas. Você vai para casa, toma o dipirona, fica bom. Aqui eu tô falando bem, mas eu posso chegar assim, ó, não toma dipirona não, porque 1% das pessoas não morre, que tomam dipirona tem uma reação anafilática e morre. Então, vai resolver o problema dele, só que eu quero vender uma coisa em cima. Então a XP ela tem um pouquinho dessa pegada aí, tá? Então a gente tem sempre que estar ligado nessa questão. Aqui, né, eu coloquei um pouquinho, né, já esquecendo, para tentar fazer uma alavancagem dele, né? Correto, como eu falei, eram os ativos, o passivo sobre o ativo, né? Mas não tinha como a gente colocar, porque a gente não sabe quais são os passivos deles, não sabe quais são os ativos, perdão. Então eu coloquei aqui sobre o patrimônio líquido mesmo, né? O patrimônio líquido dele hoje é 5 bilhões, 242 milhões e 505 mil, né? A gente agora divide aqui o passivo, que é 803 milhões e 510 mil. E vai dar mais ou menos uma alavancagem de 15%, a alavancagem aqui do PL, tá? Então é um fundo que está com a alavancagem, eu gosto abaixo de 10, né? Mas está com a alavancagem aí, médiazinha, fundo que tem algum problema financeiro que eles não estão querendo mostrar a gente, uma alavancagem, essa questão da taxa de ocupação, não está lá totalitária, né? Que é, rapaz, esqueci que já é o nome. Deixa eu voltar aqui para não deixar um déficit aqui no vídeo, né? A vacância não está lá essas coisas, né? Mas até 10% a gente tolera. Então é um fundo que não está fazendo muita movimentação, não. Está alocando ali os recursos da emissão. Então tranquilo, é um fundo que não tem muito a gente falar. Vamos ver como é que vai ser o próximo relatório gerencial. Provavelmente vai sair semana que vem. Então a gente vai gravar outro vídeo, tentar comparar aqui com esse relatório de hoje, né? Talvez o fundo melhore, talvez sim, talvez não. E vamos bola para frente, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas aí. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí, tá? Não esqueça de deixar o like e falar conosco nos comentários. Valeu!